Olá, terrorizados! Olha eu aqui outra vez, Angel Black, trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir com o vídeo, quero falar com você aí que não conhece o meu trabalho. Considere assistir o vídeo e, se gostar, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal tocando o sininho. Aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, de pronto você vai ser notificado. Se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos de história? Roubo de energia. A rua estava vazia e muito escura, pois as poucas lanternas que estavam naquele lugar não funcionavam. Ao fundo, num canto escuro e mal cheiroso, se viam alguns recipientes para deixar lixo. Não sei o porquê, mas embora tivesse passado muitas vezes por aquele lugar, naquele momento, exatamente naquele momento, eu senti um medo intenso, sabe? Um medo que fazia a minha pele ficar eriçada. Então, apressei o passo. Quando ia passar por aquele beco escuro, ouvi algo cair por ali. Aparentemente, seria uma das caçambas onde deposita-se o lixo. E isso me fez voltar o olhar. Lá na escuridão, parecia ter alguém. Ainda mais que de lá saía um gemido, como se houvesse alguém machucado. Me ajude, por favor. Foi o que a voz disse. Era a voz de uma mulher, aparentemente velha e cansada. Apesar do medo que eu sentia daquele lugar e de algo, que me causava repulsa ali, decidi que deveria ajudar alguém que estivesse em apuros. Ainda mais por se tratar de uma pessoa idosa. Dirigi-me para o lugar mais escuro ali do beco, onde estavam os caixotes e caçambas de lixo. E lá estava uma idosa. Poderia dizer-se que tinha todos os anos do mundo, devido à aparência fraca e abatida. Ela voltou-se para mim e repetiu a mesma frase: "Me ajude." Eu não sabia o que ela queria dizer. Pensei que se talvez eu a ajudasse a se levantar, Então, fui dar a mão. No seu rosto desenhou-se um sorriso. No começo pensei se tratar de gratidão, mas depois descobri que era maldade. Perguntei-lhe como eu poderia ajudá-la, enquanto ela esticava a mão. Quando eu olhei para o rosto dela e senti a mão dela tocar a minha, eu senti uma espécie de descarga elétrica e fiquei tonta. Ela sorriu com aqueles olhos fixos em mim e disse que precisava da minha energia. Sentindo isso, eu sabia que algo estava errado e corri para minha casa, me desvencilhando dela, sabe? Puxei a minha mão e pernas para que te quero. Passei 3 dias na cama, com uma constipação horrível, febre alta. Minha mãe dizia que era só isso, uma constipação. Mas eu sabia que aquela mulher tinha me roubado energias. 2 dias depois, naquele mesmo beco, encontraram um homem morto. A polícia, segundo a mídia, não conseguiu explicar o porquê dele morrer, sabe?
Simplesmente o tinham encontrado sem sinais vitais, ou seja, caput, finito, morreu, sem explicação. A frase que aparecia no jornal é como se tivessem lhe roubado a energia vital, simplesmente apagou como uma lâmpada. Eu me perguntei, sabe, a mim mesmo, pois eu sabia o que tinha acontecido. Aparentemente, naquela noite, eu encontrei aquela senhorinha e ela não tinha tanta força para segurar a minha mão. Então aí eu consegui escapar. Uma semana depois do evento daquele homem que tinham lhe roubado, né, a energia, eu passava por aquele mesmo lugar, mas em pleno meio-dia. Foi quando eu vi uma jovem sorridente, com olhos verdes, vivos assim, me olhando e que me disse lá na frente: muito obrigado pela sua energia. Fiquei olhando para ela aterrorizada, apesar de não ser a idosa daquela noite. Seus olhos, assim que eram. Na verdade, aquela mulher roubava energia para rejuvenescer e permanecer viva. Aqui, sozinha, só posso pensar que ela era uma verdadeira bruxa, mas nunca mais vi ela por ali. Por Moralex. Gente, vocês acreditam que isso possa acontecer? Bem, eu já vi vários relatos assim de perda de energia, né? Mas nenhum assim tão vívido, sabe? Tão forte como esse. De pessoas que abraçam, tiram energia ou te transmitem energias ruins. Já vi vários relatos, mas igual a esse aqui, para mim é o primeiro, assim, sabe, que eu leio, que a pessoa suga, digamos, a juventude da pessoa. E aí, aterrorizados, conhecem histórias parecidas? E vamos para a próxima história de hoje. A amante. Uma alma atormentada pode clamar por justiça. Mesmo estando já em outra dimensão. A família da minha mãe tem como país de origem a Inglaterra e tem uma história bem interessante de um de nossos familiares antepassados, uma empregada de um certo Lord Brackley. A história começa no ano de 1856. Lord Brackley era muito rico e tinha muitas posses, incluindo uma casa em Londres, onde ficava a maior parte do tempo. Este Lord tinha um temperamento muito difícil e se dizia que ele tratava todo mundo da pior maneira possível, desde empregados até parentes, e até mesmo outros lords e ladies que iam para visitar a casa dele. E isso incluía a sua amante também. A sua amante era uma linda garota de descendência escocesa, muito mais nova que o seu filho mais novo. Segundo os rumores, ela era filha bastarda de um nobre com uma garota escocesa. O nome dela era Ailê. Ailê era a amante do Lord Brackley. Já fazia 6 anos. Em uma noite, todos na casa ouviram um grito desesperador. O Lorde e a Ailê estavam tendo uma enorme discussão. E a minha então parenta, que era uma das empregadas, ficou preocupada com a segurança de Ailê.
Todos os empregados subiram correndo para ver o que tinha acontecido, mas eles pararam na escada quando viram o Lord Brackley. Ele estava agindo muito estranhamente e não deixou nenhum dos empregados subirem a escada. Ele falou que a Ailê tinha batido o pé e gritou. Os empregados voltaram para os seus aposentos, não acreditando na história do Lorde, mas tinham aprendido a ficarem quietos, se quisessem ficar com seus empregos, é claro. Na manhã seguinte, a Ailê não estava na cozinha, onde sempre tomava o café da manhã. Os empregados acharam isso estranho e estavam suspeitando de que o Lorde tinha finalmente ido longe demais, que havia, ceifado a vida de sua amante e escondido seu corpo durante a noite. Por semanas não havia sinais de Ailê, mas a vida na casa seguia o seu rumo, até que barulhos e gemidos começaram a acontecer. Toda noite, por volta das 22 horas, conhecido também como 10 da noite, mesmo horário em que havia ocorrido um incidente, que eles tinham ouvido o grito de Ailê naquela noite atribulada. Então, nesse mesmo horário, eles ouviam terríveis gemidos e barulhos estranhos. A voz claramente era de uma mulher que gritava, chorava e implorava por piedade. Mas para ela, claramente não havia nenhuma. Isso ocorreu por vários meses, até que em um determinado dia, os empregados resolveram ver se descobriam a causa de todos aqueles barulhos terríveis. Uma noite, quando os gemidos começaram, os empregados juntaram a coragem que tinham e seguiram na direção do som. O som estava vindo do quarto do Lorde e eles podiam ouvir uma terrível lamentação lá dentro. Lord Brackley, sem conseguir aguentar mais as lamentações, estava em sua casa em Yorkshire. Quando eles abriram a porta, eles quase desmaiaram de medo, pois Ailê estava de pé no meio do quarto. Os seus olhos estavam apáticos e sem vida, e seus braços estavam esticados, como se estivesse pedindo por ajuda. A minha parenta chegou perto dela e tentou pegar sua mão. Por um momento, Ailê estava sólida, mas então ela se virou para o closet e desapareceu. Depois de se recuperarem do choque, os empregados entraram no closet e olharam lá dentro. E olharam do lado de fora, perto da porta do closet, mas não acharam o que o fantasma de Ailê queria que eles encontrassem. Quando o Lord Brackley voltou, os empregados falaram para ele o que tinham visto. O Lord ficou bravo, sabe? E branco, feito um fantasma. E no dia seguinte, despediu todo mundo e colocou a casa à venda. A visita noturna de Ailê continuou pelos anos seguintes. Toda noite, por volta das 22 horas, ela começava a gemer até alguém encontrá-la.
Então ela apontava para o closet e em seguida desaparecia. Ninguém sabe o que aconteceu com Ailê, mas alguns dizem que o Lord Bracklin a matou e colocou seu corpo em um compartimento secreto no closet, sendo que ficou apavorado quando seu segredo quase foi descoberto. Outras pessoas elaboraram outras teorias, mas a verdade real nunca foi descoberta, permanecendo em segredo até os dias de hoje. Enviado anonimamente por um seguidor para o nosso amigo aqui, Edivan Rosendo. E aí, aterrorizados? O que vocês acharam dessa história? Aqui diz, né, que a alma clama por justiça. E pelo que vimos aqui, está difícil dela alcançar, né? Mas estaria o corpo dela no closet, entre as paredes, enterrado no chão? Não sei. Deixem aí suas opiniões nos comentários e vamos para a próxima história de hoje. Voltarei para te buscar. A curiosidade nos levou para o mais profundo da floresta. Uma vez lá, encontramos o que tanto queríamos. Aquela maldita cabana de que muitos na cidade falavam. Eles comentavam que, anos atrás, viveu uma velhota a quem todos chamavam de bruxa. Era assim que o Oscar relatava. Oscar, sendo o único sobrevivente, ele consegue aterrorizar a todos, inclusive os médicos que o assistiram naquela instituição psiquiátrica da qual ele nunca conseguiu sair. No entanto, nós crescemos ouvindo os horrores que ele diz, cometidos por uma idosa, segundo ele, que mal sabia se segurar em suas próprias pernas. Oscar, o único sobrevivente de 6 companheiros, que fazia uma visita guiada por aqueles arredores naquela época. O que estou prestes a dizer, a contar, é algo realmente assustador, e ainda mais quando se trata de bonecas más. Como eu disse no meu primeiro parágrafo, chegamos na cabana, levamos aproximadamente um dia inteiro andando. Uma vez lá, o ambiente em geral estava assim com um clima pesado. Assim, todos nós que estávamos presentes, talvez porque a noite já se fazia presente também, a escuridão na mesma era horrenda. Felizmente, fomos bem equipados com lanternas capazes de iluminar todo aquele lugar. Tenho que admitir que nada de alarmante aconteceu na primeira noite. Então, chegamos à conclusão de que tudo era uma maldita farsa daquele louco chamado Oscar. Ah, entendi. Foram lá para escarafunchar a história de uma pessoa que passou praticamente a vida num hospício por perder todos os amigos. Povo doido, não é, aterrorizados? Mas vamos prosseguir aqui com o relato. No dia seguinte, fomos acordados por uma tempestade repentina. Então, aproveitamos para realizar uma busca profunda em toda a cabana e assim sair, né, tirar as dúvidas de uma vez por todas, né, para depois sairmos do local. No dia anterior, não tivemos a chance de encontrar nada por causa da escuridão.
Devo dizer que nunca tínhamos estado em uma cabana como aquela, enorme, de 3 níveis. Foi a nossa primeira impressão, meio assustadora pela sua aparência geral. A poeira e as teias de aranha, muito visíveis, tornavam o lugar algo assim verdadeiramente sinistro. Fizemos uma busca intensa nos 2 primeiros níveis para acabarmos descobrindo que ali viveu uma idosa. E do lado dela haviam várias bonecas. Era o que mostrava uma fotografia que encontramos em um dos quartos, em cima de uma cama poeirenta. Pessoalmente, fui apanhado por aquela foto, uma vez que a segurei em minhas mãos. Lá estava a velhota sentada em uma cadeira, rodeada de bonecas e uma em especial sentada nas pernas dela. A mesma parecia uma menina de verdade. Tive que aproximar a foto vezes sem conta para perceber que era realmente uma boneca. Todos os meus amigos riram quando eu procurava alguma lógica para tudo. Não me deixei abater. Rasguei a fotografia, fazendo a mesma em pedaços. No exato momento em que eu rasguei a fotografia, eu senti um arrepio correr por todo o meu corpo e aquilo acabou por me deixar um pouco pensativo. Foi quando de repente ouvimos um grande estrondo vindo do último nível, deixando-nos a todos ali num silêncio total. Nossas vistas apontaram para o telhado imediatamente, ou seja, todos nós olhamos assim em conjunto para o telhado. Não sei o porquê, mas naquele momento eu tive uma sensação horrível. Era como se naquele instante algo escuro, obscuro, estava se aproximando, sabe? Algo dentro de mim pedia aos gritos que saíssemos daquela maldita cabana. Algo nos impedia, né? A tempestade que parecia arrancar a cabana pela raiz, de tão forte que eram as chuvas, acompanhadas de relâmpagos e trovões. Então, o clima, né? A situação climática nos obrigava a permanecer no lugar. Armando e alguns dos colegas insistiam em ir descobrir o que nós tínhamos acabado de ouvir. Lembra que eu disse que todos olhamos para o 3º nível em conjunto? Foi devido a esse barulho. A maldita curiosidade foi capaz de nos arrastar para o último nível. E uma vez lá, a sensação de frio invadiu a todos nós e de uma maneira aterradora. A escuridão no meio da manhã foi o suficiente para filtrar medo em todos nós naquele maldito nível. Lá tinha um corredor longo e muito silencioso. Os quartos não tinham janelas e ainda por cima a escada que tínhamos subido caiu bem atrás de nós, nos deixando completamente presos no meio do desconhecido. Do nada ouvimos uma voz rouca, sabe, feminina. Uma voz que não pertencia a nenhum de nós. Ali, no meio da escuridão, podemos observar com horror uns olhos brancos e um sorriso sinistro. E mais, por razões estranhas, as nossas lâmpadas não queriam cooperar em absoluto. E sem saber o que enfrentávamos, Ernesto, um dos colegas, cedeu aos seus instintos, sabe?
e acabou chegando mais perto daquilo, esticando as mãos. Até houve contato, mas quando ele conseguiu esse contato, algo o arrastou muito rapidamente. Lembro-me dos seus gritos de terror que só duraram alguns segundos. Segundos longos que pareciam horas para quem vivenciava. Entramos em pânico horrível. Em uma tentativa desesperada, a malha foi descer, né, pro nível inferior e caiu lá pro último nível, pois ela esqueceu completamente que as escadas não mais existiam. A mesma vimos cair batendo com a cabeça em tudo em seu caminho, morrendo ali instantaneamente. Como eu disse, tamanho era o horror que ela esqueceu que não tinha mais escadas para descer. Eu me aproximei de Armando e ele parecia ter perdido completamente a voz. Por mais que eu falasse com ele sussurrando, ele não pronunciava uma única palavra. Seu corpo suava e tremia, talvez até mais do que eu. Eu estava mais que aterrorizado, mas na minha mente eu tentava procurar algo que me acalmasse, sabe? Armando perdeu as forças e caiu no chão duro. Enquanto eu tentava levantá-lo, né, para que de alguma forma conseguíssemos sair dali daquele lugar, um som ainda mais assustador nos colocou em alerta total. Um golpe seco na minha lanterna fez com que ela acendesse. Minhas mãos tremiam como nunca antes e eu vi com horror uma sombra que estava tomando uma forma humana, mas seus olhos eram como labaredas de fogo. Boca enorme de onde saíam uns dentes amarelos e deformados, e a pele faltando pedaços de carne. Armando foi arrancado praticamente de minhas mãos. O demônio ria enquanto o jogava vezes sem conta contra as paredes. Aquilo suspendeu o corpo do meu amigo até o teto, deixando-o mesmo cair com total força, deixando-o mesmo nas piores condições possíveis. Seus olhos pareciam sair enquanto me observava. Corre! Corre! Foram as últimas palavras do meu amigo antes de dizer adeus à vida. Agora eu estava completamente sozinho e bem mais que horrorizado. Meus amigos já não estavam, o que era uma mistura compacta de sofrimento, medo, terror e horror, que me mantinha paralisado, sem poder me mover ali do lugar. O que estava em minha frente ainda continuava na sua posição, não parava de rir e mostrar os seus dentes nojentos. De repente, algo estranho apareceu, me deixando ainda mais perturbado. Uma boneca, parecida tirada de algum filme de terror, estava completamente deformada e mostrando um sorriso sinistro. E esta coisa, ainda por vez, se aproximou de mim, me provocando ainda mais terror e medo. Já estava à beira da insanidade. Tentei tranquilizar todo o meu corpo, ao me dar conta que aquele demônio estava ganhando ainda mais forças, porque o tempo todo se alimentava dos nossos medos. Aquela boneca horrível conseguiu furar a minha perna direita com uma tesoura. Sim,
A desgranhenta da boneca tinha uma tesoura nas mãos. Em uma tentativa de me defender, consegui arrancar a cabeça dela. Seu corpo estava rolando uma ou duas, três vezes no chão. O demônio tinha uma ligação muito forte com aquilo e acabou desaparecendo diante dos meus olhos. Não sem antes dizer: eu voltarei para te buscar. Eu, hein? Por Ioandre Rojas. Gente do céu! E foi postado no grupo do app Vizinho Histórias de Terror e Atividades Paranormais. Eu, hein? Vai estar aí na descrição do vídeo. Aterrorizados, né? Como sempre. A história começa com um bando de pessoas que não acreditam no sobrenatural, acha que a pessoa que está internada num hospital psiquiátrico está ali por causa de uma esquizofrenia, talvez. E aí vai tirar a prova dos 9, né? E acaba repetindo-se o ciclo. Já perceberam que quem mais duvida é quem mais toma na tarraqueta? Vamos pensar bem antes de duvidar do coleguinha, né? Pois o próximo maluco internado num hospício, sei que não pode usar mais esse termo, possa ser você, que duvida, que não acredita. Geralmente você que é muito cético, não está, melhor dizendo, preparado com o encontro com o sobrenatural, ainda mais nesse naipe, né? Digam aí, aterrorizados, o que vocês acharam das histórias de hoje. E se você conhece história parecida, você pode enviar para o e-mail do canal. Será uma honra compartilhar aqui sua história, seu conto, seu relato, enfim. Fica a seu critério. E você que chegou agora, gostou do meu trabalho, considere se inscrever no canal. Vem para minha alcateia você também. E para todos fica esse recado. Se você gostou do canal, se você gosta do meu trabalho, não saia do vídeo sem deixar aquele like, sabe, um compartilhamento. E se quiser continuar a receber notificações, ativem o sininho. E deixe um comentário aí, né, como forma de incentivo ao meu trabalho. Aterrorizados, muito obrigado por vocês fazerem parte da minha história, hein? Quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas, vlogs e a todos que de alguma maneira contribuem aqui para o canal, desde a criação do conteúdo até a divulgação. Principalmente agradecer a todos os aterrorizados. Valeu, hein, galera? Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fique com Deus e até um próximo vídeo. Bye!